Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar os Srs. Desembargadores Moraes Lopes e António Latas, agradecer a exposição que nos deixaram, agradecer, aliás, o parecer escrito que enviaram à primeira Comissão sobre as 3 propostas de lei, que é bastante exaustivo na apreciação das soluções propostas pelo Governo. Queria deixar apenas 2 ou 3 questões muito sintéticas na formulação, se calhar não tão sintéticas na exigência de resposta, mas que são as seguintes, e começar talvez pelo processo penal que levanta mais preocupações. E a primeira questão que queria colocar tem a ver com o processo sumário. Há uma constatação que vem sendo feita há muito tempo a esta parte, de que o processo sumário, na sua atual configuração, portanto com o âmbito de aplicação que está atualmente previsto no Código de Processo Penal, não é utilizado em todas as suas potencialidades. Ou seja, na aplicação aos crimes de menor gravidade para o qual está previsto, não há de facto uma generalização da utilização do processo sumário, mesmo quando ele é possível de ser utilizado. E uma das dificuldades que têm sido recorrentemente identificadas como justificativas dessa situação tem que ver com a incompatibilidade dos prazos previstos para a utilização do processo sumário com aquilo que é depois o volume de trabalho existente nos nossos tribunais, nomeadamente a impossibilidade de conjugar a utilização do processo sumário cumpridos aqueles prazos com a agenda muitas vezes sobrecarregada dos tribunais. E, portanto, a primeira questão que colocava, até por referência às propostas que o PCP apresenta, porque vão nesse sentido, é de saber se, do ponto de vista da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ao invés de optar por uma solução de alargamento da possibilidade de utilização do processo sumário a crimes de maior gravidade, se teria ou não vantagens a possibilidade de adotar medidas que apontassem para a generalização da utilização do processo sumário no âmbito dos crimes que já estão, em que a sua utilização já é atualmente prevista, eventualmente alargando, não desmesuradamente, obviamente alargando com alguma ponderação, os próprios prazos para a utilização do processo sumário que estão atualmente previstos. Uma segunda questão tem que ver com a valoração das declarações em sede a esse julgamento, quer das testemunhas, quer do arguido. Esta é uma das soluções que, começo por dizê-lo, para o PCP, maior objeção suscita a proposta de lei do Governo. Sobretudo na medida em que a proposta de lei do Governo permite que, num caso extremo, possam ser lidas e valoradas, obviamente, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova, declarações, quer das testemunhas, quer dos arguidos, que sejam prestadas numa fase anterior do processo, quando não só as testemunhas, mas o próprio arguido as não prestem em sede de audiência de julgamento. E aliás, fazia até uso de algumas considerações que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses tem no seu parecer, e até de uma parte da explanação que foi feita pelo Sr. Desembargador António Latas, sobre esta questão, no sentido de saber se as preocupações que se levantam, por exemplo, em relação à possibilidade de contraditório, em relação à amplitude das declarações que são prestadas, quer por parte do arguido, quer por parte das testemunhas, numa fase inicial do processo, nomeadamente na fase de inquérito, poderem ou não ser acauteladas com este regime que resulta da proposta de lei. E saber se, por exemplo, entenderiam como adequada uma solução que passasse pelo relativo alargamento da possibilidade de utilização do Instituto das Declarações para a Memória Futura. Ou seja, as preocupações que nós consideramos que são em certa medida justas, que o Governo manifesta na proposta de lei, de permitir que, ou pela mudança das declarações que são prestadas, até havendo alguma situação de contradição entre aquilo que foi dito na fase de inquérito com aquilo que depois é dito na fase de julgamento, sendo certo que já hoje há a possibilidade de utilização, de algum confronto, digamos assim, das declarações que são prestadas, quando elas são prestadas contraditoriamente. Mas reconhecendo que há de facto uma preocupação que tem que ver com a eficácia da ação penal e da própria investigação criminal e da própria obtenção de prova na fase do inquérito, poder não ser completamente posta em causa com as declarações que são prestadas depois na fase na audiência de julgamento, e poder haver algum confronto entre as declarações, a essa preocupação não pode corresponder, entendemos nós, que a possibilidade de utilização ou de leitura
indiscriminado das declarações que são tomadas na fase de inquérito, numa fase posterior à audiência de julgamento. E, portanto, as cautelas que entendemos nós deveriam ser tidas em conta, poderiam ser devidamente satisfeitas, digamos assim, essas preocupações, utilizando o regime da tomada de declarações para a memória futura. Sempre que uma testemunha ou o arguido, sempre que o Ministério Público entendesse que a relevância daquelas declarações é tal que pode vir a ser decisiva para que na audiência de julgamento possa ser elas possam vir a ter que ser confrontadas com aquilo que foi dito pelas testemunhas ou pelo arguido, a possibilidade de utilização desse regime da tomada de declarações para a memória futura, com, obviamente, o inquérito dirigido pelo juiz de instrução, com a possibilidade, com a garantia do contraditório, com a garantia de tomada de declarações com toda a amplitude que permite esse regime, se é ou não uma possibilidade que correspondesse a todas as preocupações que coloco. Portanto, em relação ao processo penal, eram estas questões que queria colocar. Muito rapidamente ainda em relação ao Código de Execução de Penas e em relação ao Código Penal. Começando pelo Código de Execução de Penas, colocar a seguinte questão. A correspondência que ainda hoje existe entre a antecipação da pena de expulsão e os pressupostos para a aplicação da liberdade condicional alguma vez foram motivo de dificuldade ou de problemas na sua aplicação em concreto que justifiquem a partir de agora de existir essa correspondência? Ou seja, de facto a proposta de lei do Governo introduz esse fator de novidade. Deixa de haver uma correspondência com os pressupostos de aplicação da liberdade condicional. E a pergunta que vos deixava era se alguma vez foi manifestada alguma dificuldade resultante dessa correspondência que hoje a lei prevê. E em relação ao Código Penal, gostava de solicitar ainda assim algum acrescento em relação à exposição que nos foi feita relativamente ao crime de falsas declarações. E sobretudo em relação à questão da amplitude do tipo de ilícito que está prevista na proposta de lei, até considerando algumas das sugestões que fazem no próprio parecer e que tem que ver com a necessidade de advertência da possibilidade de incorrer no crime de falsas declarações antes da sua obtenção, gostava de saber se, do ponto de vista da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, se esta amplitude, e como se diz no parecer, que potencia o risco de se fazer incluir no âmbito do tipo de ilícito condutas que muito dificilmente poderão ser merecedoras de tutela ou de resposta penal, se perspectivam alguma solução para resolver este problema da excessiva amplitude do tipo de ilícito, ou se é preferível uma outra contração, digamos assim, do tipo de ilícito que, ainda que não correspondendo há algumas situações em que a exigência da punição das falsas declarações possa ser tida em conta, ainda assim acaba por ser a justa medida em relação às preocupações que coloca um tipo de ilícito com esta abrangência que está prevista na proposta de lei do Governo.